projeto Evolução, beleza? Pedro Amambaí aqui, trazendo mais um vídeo para vocês de Direito Penal Militar. Nesta aula, nós vamos abordar sobre as disposições constitucionais sobre o direito militar, o direito penal militar, no nosso caso especificamente, trazidas pela nossa Constituição Federal lá de 88. Como nós bem estudamos com o professor Wesley na disciplina de Direito Constitucional aqui no YouTube, a Constituição Federal, de acordo com o entendimento sobre a pirâmide de Kelsen, a pirâmide kelseniana, ela está acima das demais leis em sentido amplo. A Constituição Federal vai estar acima das leis ordinárias, das portarias, dos decretos, dos circulares, etc. E tudo que tiver abaixo dessa lei maior, tudo que tiver ali tem que estar em consonância, em concordância com a Constituição. Não vai poder contrariá-la sob pena de inconstitucionalidade. Sendo assim, antes de iniciarmos nosso estudo sobre o Código Penal Militar mesmo, as disposições que estão contidas lá, nesse Decreto-Lei 1001 de 1969, nós temos que ver o que é que nossa Constituição traz sobre o direito militar, sobre os próprios militares, sobre a justiça militar e sobre esses crimes militares. Se a Constituição traz fundamentos para eles existirem, se a Constituição cita eles ou não cita, não fala nada. Vamos ver tudo isso aqui agora. Para que vocês consigam compreender bem, seguir o entendimento, seguir aqui tudo que será lido e será explicado, será interpretado, é importante que vocês acompanhem aí numa Constituição física que vocês tenham, coloquem aí ao lado do notebook para assistir a aula, ou então vocês cliquem no link que eu vou deixar abaixo aí na descrição, que é o link da Constituição Federal no site do Planalto. E aí vocês, concomitantemente aqui a visualização, ao acompanhamento da aula, vocês vão também fazendo a leitura aí junto comigo, vão entender, vão compreender muito mais, vão ver onde estão aqueles artigos, vão poder conferir tudo, tá ok? Eu separei as disposições da nossa Constituição Federal de 88 em 3 tópicos aqui, mais para melhor entendimento, mais para fins didáticos mesmo. Separei 2 artigos que tratam de forma mais específica sobre os próprios militares na Constituição, outros 2 artigos que trazem aí um conhecimento, que falam um pouco sobre os crimes militares, as infrações penais militares, e 4 artigos que tratam da justiça militar. Nessa aula agora, nós vamos apenas trazer de forma superficial, mostrar quais artigos que falam aquilo ali, que embasam, que dão fundamento, que citam que existe crime militar, justiça militar, mas tudo isso será melhor abordado depois, em outras aulas. Nas próximas aulas nós falaremos o que são os militares, os postos, as graduações militares, o que é uma praça, o que é um oficial, o que é ali a superioridade hierárquica, quem está acima hierarquicamente, quem está abaixo hierarquicamente de outro. Vamos também tratar sobre os crimes militares de forma mais específica nas próximas aulas, dizer o que é um crime militar, o que se configura como crime militar, se é só aquilo que está no Código Penal Militar, se é aquilo que está no Código Penal também, se é aquilo que está lá numa lei extravagante, numa lei esparsa, se pode ser entendido também como crime militar. E trataremos também de forma específica sobre a justiça militar, quem julgará a praça, quem julgará o oficial. Trataremos também lá mais para frente sobre a lei de organização da justiça militar da União, que tipo de justiça julga civil e militar, que tipo de justiça julga apenas militar. Vamos abordar isso tudo aí de forma bem específica, bem detalhada. Mas nessa agora vamos abordar apenas de forma superficial tudo ali que está escrito na Constituição, mas para a gente se organizar, se posicionar. Bom, vamos lá. Como eu disse, peguem aí a Constituição Federal ou física, ou cliquem no link que eu vou deixar aí abaixo da Constituição Federal no site do Planalto e acompanhem a leitura. Primeiro vamos trazer os 2 artigos que eu citei que tratam dos militares, especificamente dos militares, dos membros ali. Vamos lá. São os artigos 42 e 142, parágrafo 3º, cuja leitura é a seguinte. Artigo 42.
os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Vamos para a leitura do artigo seguinte, o 142, parágrafo 3º. Artigo 142, parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. A partir da leitura desses dois artigos, podemos ver quem é militar, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Vimos que existem militares estaduais, distritais e dos territórios, que são os integrantes dos corpos de bombeiros militares e das polícias militares dos estados, do Distrito Federal e territórios. E temos também os militares federais, que são os militares das Forças Armadas, aqueles integrantes do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. A partir dessa leitura podemos ver que todos eles, todos os integrantes de todas essas corporações, essas instituições, são denominados militares. Estão ali sob a égide, estão sendo regidos pelo militarismo, pelos seus valores próprios, pela hierarquia, pela disciplina, que são suas bases e etc. Após a leitura desses dois artigos aí, sobre os militares, a definição dessa categoria, mais precisamente, quem são militares, vamos agora ler dois artigos que tratam de forma mais específica dos crimes militares. Nos dizem que eles vão existir, trazem uma luz ali sobre eles, já nos deixam a par de que vai haver no ordenamento jurídico brasileiro crime militar. São eles o artigo 5º, inciso 61, e o artigo 144, parágrafo 4º. Vamos para a leitura. Artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A partir dessa leitura aí, nós devemos focar mais na parte final, que é a parte que nos interessa. Traz ali, faz uma ressalva sobre transgressões militares, também chamadas de transgressões disciplinares, que estão mais aí relacionadas com o direito administrativo, sancionador, são ali condutas trazidas pelos estatutos próprios, pelos regimes disciplinares próprios e não são tratadas pelo direito penal militar. Vão ser apuradas lá, investigadas e a sanção vai ocorrer em sede de PAD, processo administrativo disciplinar, em sede de PDS, processo disciplinar sumário. A apuração vai ocorrer ali em sede de sindicância, não é nosso objeto. Mas esse inciso traz também, fala sobre crime propriamente militar. E aí sim diz respeito a nós aqui, diz respeito ao direito penal militar. Pois a partir dessa leitura nós já sabemos que vai existir crime militar no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse caso aqui, crime propriamente militar. Essa característica, essa divisão de crime propriamente militar e crime impropriamente militar será abordado por nós na próxima aula. Outro artigo também que traz uma luz ali, diz alguma coisinha sobre crimes militares, é o artigo 144, parágrafo 4º, cuja leitura é a seguinte. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então pronto, esse artigo aqui, assim como o que lemos antes, diz que existirão, melhor dizendo, crimes militares, infrações penais militares. E nesse caso aqui traz uma informação a mais aí, de que essas infrações penais militares não serão objeto de apuração da Polícia Civil, que é uma polícia judiciária. Não será a Polícia Civil que irá investigar, apurar, correr atrás desse crime militar. Isso daí será um exercício de polícia judiciária militar, exclusivo das instituições militares, das próprias instituições militares, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e a Polícia Civil e a Polícia Federal, que são duas polícias judiciárias, não entrarão
neste âmbito aí. Não exercerão sua prerrogativa de polícia judiciária, né, sua competência de polícia judiciária neste caso. Por último, vamos agora aqui para a leitura e entendimento de 4 artigos que dizem respeito à justiça militar na nossa Constituição Federal. São eles o artigo 92, inciso 6º, o artigo 124 e o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º e inciso 7º. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário, inciso 6º, os tribunais e juízes militares. A partir da leitura desse artigo, nós já sabemos que na organização, né, do Poder Judiciário brasileiro existirão tribunais, órgãos colegiados e juízes, né, juízes singulares, os magistrados, de natureza militar, né? Já existirá um tipo de justiça especializada neste tipo aí de crime, neste assunto, que é o direito militar, o direito penal militar. Eles processarão, julgarão os crimes militares. Vamos agora para o outro artigo. Artigo 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Aqui, assim como no artigo anterior, é trazido uma luz aí, né, nos diz que existirá uma justiça especializada no Poder Judiciário brasileiro, uma justiça militar, e ela estará responsável por processar, instruir e julgar os crimes militares definidos em lei. O que a lei definir como crime militar, esta justiça vai estar incumbida de julgar e processar. Vamos agora para o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. A partir da leitura desse artigo aí, a gente também pode inferir, né, o que inferimos dos outros, de que existirá uma justiça especializada no Poder Judiciário brasileiro, uma justiça militar, que essa vai processar e julgar os crimes militares. E ele ainda nos traz aí 2 penas acessórias que estarão presentes lá no Código Penal Militar, e nós vamos estudar quando estivermos tratando desse tema aí, das penas, né, das penas acessórias no Código Penal Militar. São elas a indignidade do oficialato e a incompatibilidade com o oficialato. Vamos agora para o último artigo aqui sobre a justiça militar, uma disposição aqui importante trazida sobre ela na Constituição Federal de 1988. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, inciso 6º, que trata da indignidade do oficialato e incompatibilidade com o oficialato. Nesse aqui, ele nos traz uma informação, né, de que existirá justiça militar, existirá um rito ali específico, um procedimento específico para aqueles militares, aqueles oficiais que forem condenados na justiça comum ou na justiça militar a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, que eles passarão por um julgamento específico para que seja proferido ali um entendimento judicial de que aquele oficial é ou não é indigno do oficialato, ou se ele é ou não é incompatível com o oficialato. Valeu, galerinha, esse aí foi o nosso segundo vídeo de Direito Penal Militar aqui no Projeto Evolução. Continuem aí nos acompanhando, curtindo a página, visualizando, e um abraço. Foco aí, fé na missão, vai dar certo.